No século XV, a estepe enfrentava dificuldades após a desintegração da Horda de Ouro, tornando-se campo de batalha entre descendentes de Gengis e líderes tribais. Nesse contexto surgiu Abulhair Khan, descendente de Shiban, neto de Jushi, filho de Gengis Khan. Para evitar confusão entre os espectadores, uma pequena observação. O nosso herói de hoje não é o Khan Kazakh Abulhair, do século XVIII, mas sim um governante muito mais antigo que viveu quase 300 anos antes dele. É justamente com ele que começa a história do estado que nas fontes é chamado de Estado dos Uzbeques. Ele uniu os nômades do Dasht e Kipchak e as cidades da Ásia Central, mas existiu por pouco tempo. Hoje, vamos analisar como Abulkair conseguiu chegar ao poder, quais conquistas ele alcançou e por que seu estado se desintegrou rapidamente. Bem-vindo ao canal Amazing History, onde explicamos enredos complexos de forma simples. Obrigado a todos que nos apoiam com curtidas, isso nos ajuda a lançar novos episódios regularmente. Um agradecimento especial aos patrocinadores e apoiadores. Graças à sua ajuda, estamos sempre trabalhando para melhorar a qualidade do nosso conteúdo. Vamos lá! Quando falamos sobre Abulhair, é importante, antes de tudo, imaginar em que tipo de mundo ele vivia. No início do século XV, a Horda de Ouro já não era mais um estado unificado. Suas terras eram divididas entre os Ulus e os ramos dos Chinguizidas, nas estepes de Dasht e Kipchak. Cada grupo buscava seu líder, agravando a situação, já que no sul os Timúridas ganhavam força. Após a morte de Tamerlão, seus herdeiros lutaram entre si por Samarcanda e Bukhara. Um jogador difícil para os vizinhos, com frequentes conflitos comerciais e militares com os povos das estepes. Além disso, no Oriente existia Mogulistão, esse estado também reivindicava o controle sobre parte dos territórios nômades e cidades do Sirdária. Assim, a estepe naquela época estava entre três forças, os remanescentes da Horda, os Timúridas e Mogulistão. É exatamente nesse ambiente complicado que começa sua trajetória Abulhair Khan, o homem que teria que tentar reunir ao seu redor as tribos dispersas e construir um novo poder. A vida e o governo de Abulhair são conhecidos por crônicas e registros de várias regiões da Ásia Central e arredores. Uma das principais fontes é a obra de Masud ben Usman Kuristani, História de Abulhair Khan. Ele a escreveu já após a morte do Khan, baseando-se em relatos e documentos de sua época. Lá, Abulhair é apresentado como um governante enérgico e decidido que conseguiu unificar as estepes. Outra fonte relevante são as obras de Sharaf ad-Din Ali, especialmente o Livro das Vitórias, que cita Abulhair na luta dos Timúridas. Nesses textos, ele é mostrado não apenas como um Khan das estepes, mas também como um jogador importante na grande política da região. Abulhair nasceu por volta de 1412, sendo descendente de Shiban, o filho mais novo de Jushi e neto de Gengis Khan. Essa origem lhe abria o caminho para o título de Khan, mas nas condições do século XV isso já não era suficiente. O legado da Horda acabou e cada descendente de Gengis Khan tinha que provar seu direito ao poder com ações. Desde jovem, Abulhair foi envolvido nos jogos políticos das estepes, esteve na corte de Jumaduk Khan, outro descendente de Shiban, e participou de suas campanhas. Foi ali que recebeu as primeiras lições de arte militar e aprendeu a se portar entre líderes mais velhos e experientes. Em 1427, Jumaduk Khan foi derrotado e morto em batalha, e o jovem Abulhair capturado por um membro de outro ramo dos descendentes de Gengis Khan. Para ele, foi uma provação difícil, ficou sem protetor, exército e garantias para o futuro. Um ano depois, ele foi libertado. Essa experiência o deixou mais cauteloso e sensato, e ele retornou ao jogo apesar das dificuldades. Abulkair ainda contava com apoiadores ao seu lado. Ainda havia pequenos grupos de Kipchaks e Kangli que o reconheceram como herdeiro da linhagem Shibanida, e foram eles que lhe deram os primeiros passos para um papel independente nas estepes.
Libertado do cativeiro em 1428, Abulkair se encontrou em um momento decisivo da história das estepes. Com a desintegração da antiga horda, as tribos buscavam uma nova figura para unificá-las. No mesmo ano, no Ulus de Tiumen, um Kurultai reuniu chefes e emires para decidir quem governaria Desht e Kipchak. Havia muitos candidatos, mas escolheram o jovem Abulkair. Sua descendência de Shiban lhe garantia o direito legítimo ao título de Khan, e as provações que enfrentou, além de possuir um pequeno, mas leal exército, faziam dele uma figura de compromisso conveniente. O apoio dos Manguites, descendentes e companheiros do famoso Edigay, desempenhou um papel decisivo. Vacas Bey viu em Abulhair uma oportunidade de fortalecer sua posição, aliando-se ao jovem Shinguicida. Sem esse apoio, dificilmente o Kanato de Abulhair teria existido. Assim, aos 17 anos, Abulhair se tornou Khan. Ele precisava transformar uma aliança de tribos em um estado, mesmo que nômade. Ele sabia que só manteria o poder nas estepes pela força. Suas primeiras campanhas já mostravam ambição. Avançou para Khorezm, onde ainda havia cidades ricas, desde a Horda de Ouro. Abulkair conquistou Urgench por pouco tempo, mas não conseguiu mantê-lo. O calor e as doenças expulsaram os nômades de volta para Dry Steppe. O ataque consolidou sua reputação de líder forte, capaz de desafiar até cidades da Ásia Central. Ainda mais importante foi a conquista das cidades ao longo do Sir Daria. Em 1446, Abulhair ocupou Signac e várias fortalezas vizinhas. Esse foi um momento decisivo. Antes, ele era o Khan das estepes, mas agora tem a chave do mundo sedentário. Signac virou sua capital, de onde passou a atuar na política regional. Enquanto isso, no estado vizinho dos Timuridas, tudo parecia um verdadeiro jogo dos tronos. Após a morte de Shahrukh, filho de Tamerlão, seus herdeiros começaram a lutar por Samarcanda. Cada um buscava aliados e aceitava ajuda externa. Um deles, Abu Said, se encontrou em uma situação especialmente difícil e recorreu a Abulkair em busca de apoio. Para o Khan das estepes, essa era uma oportunidade conveniente de intervir nos assuntos dos vizinhos e ganhar prestígio. Abulkair reuniu seu exército e foi até Samarcanda. A cidade não foi tomada, pois os partidários de Abdullah resistiam, mas a presença do exército das estepes mudou o equilíbrio de forças. Abu Said conseguiu tomar o poder e, em agradecimento, recompensou generosamente Abulkair. O presente mais importante não foi o ouro, mas sim uma aliança dinástica. Abulkair casou-se com a sobrinha de Abu Said, Rabia Sultan Begum. Ela era filha de Ulugh Beg, neto do próprio Tamerlão. Para um governante das estepes, isso indicava reconhecimento como igual entre os Timúridas. Agora, Abulkair não era só um Khan vizinho, mas parente da influente dinastia, o que aumentou seu prestígio e fortaleceu sua posição entre as tribos nômades. A principal base de Abulkair tornou-se a cidade de Signac. Esse centro, no Sir Daria, tinha um significado estratégico, conectava os nômades às rotas comerciais da Ásia Central e dava acesso aos recursos do mundo sedentário. Aqui o Khan reunia o exército, recebia embaixadores e administrava tributos. O estado de Abulhair era comum para a época, baseado no carisma do Khan e força militar, não em burocracia ou leis escritas. O Khan mediava entre as tribos, distribuía despojos e recompensas, garantindo que cada aliado recebesse sua parte. A ruptura desse equilíbrio podia causar rebelião. Entre seus súditos estavam Kipchaks, Naimanos, Kanglis e Manguites, estes últimos aliados militares importantes. Todos eram chamados de Uzbeques no sentido político, não étnico. Para os vizinhos, foi exatamente essa massa unida de nômades que se tornou uma força reconhecível, e foi essa aliança que se tornou a base do Estado, que as fontes chamam de Kanato Uzbeke. Depois, quando algumas dessas tribos se fixaram em Mavernahar, foram elas que formaram o núcleo do povo uzbeque moderno. As relações externas também eram importantes. Ao sul estavam os domínios dos Timúridas, e Abulkair precisava levar em conta seus interesses. A leste ficava Mogulistão, que reivindicava parte das terras.
Ao norte e a oeste permaneciam os descendentes da Horda de Ouro e o Ulus da Sibéria. Esse ambiente o empurrava constantemente para guerras, mas ao mesmo tempo o tornava uma figura de destaque na política de toda a região. Até meados do século XV, Abulcair parecia ter atingido o auge do poder. Possuía uma capital em Signac, aliança com os Timúridas, casamento dinástico, vitórias importantes e fama de ser o terror das estepes. Mas foi nesse momento que começaram as provações que enfraqueceram seu poder. Em 1457, os Airates, mongóis ocidentais, invadiram a estepe. Abulcair tentou enfrentá-los em Kokkoshan, perto de Signac, mas sofreu uma derrota pesada. O exército foi derrotado, o Khan se escondeu atrás das muralhas e teve que aceitar uma paz humilhante. Esse golpe abalou fortemente sua autoridade e se tornou um ponto de virada. Pela primeira vez, os súditos duvidaram se o Khan era capaz de protegê-los de ameaças externas. Após o golpe externo, veio uma crise interna. Na estepe, o equilíbrio entre as tribos dependia do Khan, que distribuía o saque para evitar descontentamentos. Após a derrota e campanhas fracassadas, o equilíbrio foi quebrado. O descontentamento aumentava cada vez mais pelo fato de que o Khan estava se envolvendo demais com os assuntos dos Timúridas e se importando pouco com as necessidades dos habitantes da estepe. Nessa época, dois descendentes de Gengis, Kirei e Djanibek, tiraram várias tribos do domínio de Abulhair e migraram para Mogulistão. Lá, formaram uma nova aliança, que logo seria chamada de Khanato Kazakh, por Abulhair. Isso não foi apenas uma perda de pessoas, foi um sinal de que parte de seus súditos preferiu uma vida arriscada em estepes estrangeiras só para fugir do seu domínio. Nesse momento, o Khanato se fragmentou. Algumas tribos seguiram leais a Abulhair, outras buscaram novos protetores e outras foram para os vizinhos. O próprio Khan ainda tentava manter sua posição. Em 1468, Abulhair iniciou uma nova campanha contra seus rivais. Seu objetivo era recuperar o controle das tribos que seguiram Kirei e Djanibek e provar que ainda era o senhor das estepes. Mas o destino agiu diferente. Durante a campanha, o Khan adoeceu de repente e morreu. Sua morte surpreendeu tanto o exército quanto todo o Khanato, sustentado por sua autoridade. Após a morte de Abulcair, a aliança tribal logo se desfez. Seus descendentes receberam Ulus separados, mas não tinham autoridade para controlar a estepe. Sob um comando único, alguns grupos passavam ao domínio dos vizinhos, outros buscavam novos protetores. O Khanato unificado, que Abulcair construiu por quase 4 décadas, não existia mais, e mesmo assim, Abulcair não desapareceu da história. No século XVI, os Sheibanidas, descendentes de Abulcair, voltaram a se destacar. Muhammad Sheibani, seu neto, reuniu forças das estepes, conquistou Maverranar e fundou uma dinastia em Bukhara. Assim, a memória do Khanato de Abulcair continuou viva em outras formas e novos estados. O legado de Abulcair é duplo. Por um lado, seu estado foi de curta duração e não resistiu às contradições internas. Por outro, foi justamente ele quem se tornou a figura que conectou a Era da Horda de Ouro com a nova história da Ásia Central. Por meio dele, passa a linha de continuidade dos Zulus da Horda para os Khanatos uzbeques e cazaques. Por hoje é só. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau a todos!